Hoje eu quero te convidar para uma reflexão muito profunda. Talvez uma das reflexões mais importantes da sua vida. E ela começa com uma pergunta simples. E se eu te dissesse que você nunca esteve desconectado da fonte da criação? E se eu te dissesse que toda essa ideia de precisarmos nos reconectar, de que precisamos buscar Deus, buscar a luz, buscar a iluminação, talvez seja apenas fruto de um grande esquecimento coletivo da humanidade. Pensa comigo por um instante. Desde que nascemos, somos condicionados a buscar a felicidade, buscar o propósito, buscar o amor, buscar a realização, buscar a iluminação espiritual. Sempre, sempre, sempre buscar. Sempre correr atrás de algo que parece estar distante de nós. Mas quase ninguém nos diz algo muito importante e simples. Você já nasceu conectado. A própria força que faz o seu coração bater neste momento, a inteligência invisível que faz cada célula do seu corpo funcionar perfeitamente, a energia que transforma uma pequena semente em uma árvore gigantesca é exatamente a mesma força que vive dentro de você. E essa força é a própria vida, é a própria consciência, é a própria fonte da criação se manifestando através de você. Por isso, existe algo muito importante que precisa ser compreendido por todos nós. Nós não estamos separados da criação. Nós somos uma expressão da criação. Cada ser humano é uma forma através da qual o universo experimenta a própria existência. Cada consciência é uma centelha da inteligência infinita que sustenta toda a vida. Mas então surge uma pergunta muito importante. Se sempre estivemos conectados, por que tantas pessoas se sentem desconectadas? E a resposta é muito simples. Não é uma desconexão, é um esquecimento. Ao longo da vida fomos sendo programados por crenças, medos, condicionamentos e sistemas que pouco a pouco nos fizeram esquecer quem realmente somos. Nos ensinaram a acreditar que somos pequenos, que somos limitados, que somos frágeis. Nos ensinaram que precisamos lutar o tempo todo, o tempo inteiro para sobreviver. Que o mundo é escasso, que a vida é difícil, que a felicidade é rara. E pouco a pouco fomos acreditando cada vez mais nesta absurda história. Fomos esquecendo da nossa essência, fomos nos afastando da lembrança da nossa própria natureza. Mas existe algo muito interessante sobre a verdade. A verdade nunca desaparece. Ela apenas fica adormecida. E quando começamos a despertar espiritualmente, quando começamos a questionar a realidade, quando começamos a buscar um sentido mais profundo para a vida, o que realmente está acontecendo não é uma busca, é um processo de lembrança. Despertar espiritual não é encontrar algo novo, é lembrar de algo antigo, algo que sempre esteve dentro de você. Talvez o despertar espiritual não seja uma jornada para algum lugar distante. Talvez seja apenas o caminho de voltar para dentro de si mesmo.
Porque dentro de você existe uma luz. Uma luz que nunca se apaga. Existe uma luz que sempre esteve ali. Então, essa luz está esperando apenas que você se lembre dela. E quando essa lembrança começar a acontecer, aí sim, algo muito profundo muda dentro da pessoa. O medo, ele começa a se perder, a perder a força. A insegurança começa a se dissolver. A sensação de separação começa a desaparecer. Porque você começa a perceber algo extraordinário. Você não é apenas um corpo vivendo neste mundo. Você é a consciência vivendo uma experiência humana. Você é a vida observando a própria existência através dos seus olhos. E quando essa consciência se expande, um outro entendimento começa a surgir. A compreensão da abundância. Observe a natureza por um instante. Uma única árvore pode gerar milhares de sementes. Um campo pode produzir toneladas e toneladas de alimentos. Os oceanos são vastos. As florestas são imensas. O universo é repleto de bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Pense comigo, a criação nunca opera na escassez. A criação sempre opera na abundância, na expansão, na multiplicação. E se somos parte desta criação, se somos a expressão viva dessa inteligência universal, então por que acreditar que nascemos para viver na escassez? Talvez essa seja também apenas mais uma história que aprendemos. Porque quando lembramos quem realmente somos, percebemos algo muito importante. Nós não estamos aqui apenas para sobreviver. Estamos aqui para experimentar a vida, para criar. Estamos aqui para amar, para aprender. E vou um pouquinho mais além. Estamos aqui para expandir a consciência, para manifestar infinitas possibilidades. E quando uma pessoa se lembra da sua verdadeira natureza, ela para de viver como alguém pequeno, tentando sobreviver nesse mundo. E aí a pessoa começa a viver como uma consciência manifestando a própria realidade. E isso muda completamente a forma como essa pessoa se relaciona com a vida. Porque ela deixa de viver a partir do medo e começa a viver a partir da presença, do estado de presença. Ela deixa de viver a partir da escassez e ela começa a viver a partir da abundância. Ela deixa de viver a partir da separação e começa a viver a partir da unidade. Então, chegamos a uma compreensão muito profunda. Talvez o despertar espiritual não seja se tornar algo maior. Talvez seja apenas se lembrar daquilo que você sempre foi. Você não precisa se tornar luz. Você já é a luz. Você não precisa buscar a fonte. Você já é uma expressão da fonte da criação. Você não precisa correr atrás da consciência. Você já é a consciência. Talvez o verdadeiro trabalho espiritual não seja encontrar algo fora de você. Talvez seja simplesmente remover tudo aquilo que faz você esquecer quem realmente é. Os medos, as crenças limitantes, as histórias que disseram a você
desde quando você era pequeno. Tire tudo isso, porque por trás de tudo isso existe algo grandioso. Existe uma presença viva, existe uma consciência infinita que sempre esteve dentro de você. E talvez hoje seja o momento de lembrar disso, através desse vídeo, porque ele vai acionar dentro de você um estado de presença e de lembrança. Talvez hoje seja o momento de respirar profundamente, olhar para dentro de si e reconhecer a própria essência. Você não é alguém tentando se conectar à fonte. Você nunca esteve desconectado. Você, eu repito isso, é a própria vida. É a própria consciência. A própria criação vivendo uma experiência humana. E quando você se lembrar disso, a vida deixa de ser uma luta constante e passa a ser uma experiência sagrada e uma celebração. Um campo infinito de possibilidades. Uma dança entre a consciência e a criação. Então talvez você não precise buscar mais nada. Talvez tudo o que você precise seja se lembrar. Apenas lembre-se de quem você é. Gratidão. Anuraki.